Vamos dar continuidade à matéria. Nós estávamos vendo, meus irmãos, sobre o cânon do Antigo Testamento e todo o cuidado de Deus para mostrar a realidade de sua palavra. Chegamos até aos manuscritos do Mar Morto. Agora, o que vai acontecer? Eu quero falar com vocês, antes de entrar no cânon do Novo Testamento, sobre um período muito importante, que foi o período interbíblico. Período o quê? Período o quê? O que é período interbíblico? Interbíblico significa entre a Bíblia, tá? É o período que marca o fim dos escritos do Antigo Testamento. O último livro inspirado foi o livro de Malaquias, até a inspiração do Novo Testamento, tá? Então, o período interbíblico foi um período crucial. Nesse período interbíblico aqui, muitas coisas aconteceram e que mudaram o cenário da história do mundo e do povo judeu. Vamos ver uma das coisas que aconteceram. Em primeiro lugar, os estudiosos chamam esse período interbíblico de o silêncio de Deus. Por que dão esse nome de o silêncio? A palavra escrita já não estava? Já estava ou não estava? Estava. Mas o problema é que Deus fez silêncio no sentido de levantar profetas. Então eles falavam que Deus se calou. A própria história, quando você lê no livro de 1 Macabeus, que é um livro apócrifo que se encontra, histórico, que se encontra nas Bíblias católicas, eu vou tentar falar bem sobre os livros apócrifos, entendeu? Então, não houve mais voz humana da parte de Deus para profetizar em Israel. Depois se levantou quem na época de Jesus? João Batista. Por isso que Jesus falou, os profetas foram até João. Mas houve um silêncio de 400 anos, que o povo de Israel estava acostumado. Olha, foi Moisés, depois Josué, depois o período dos juízes, depois vieram os reis, mas se levantavam os profetas. Então sempre tinha alguém falando em nome do Senhor. De Malaquias até o Novo Testamento, que começou a ser escrito pelo apóstolo Paulo, e o primeiro livro foi o de 1 Tessalonicenses, não foi Mateus. Então até ali foi o silêncio. Quem está entendendo? Em termos de escrita. Em termos de profecia, não. Foi até João. Quem está entendendo? Então João foi levantado como profeta, mas até João houve o silêncio de Deus. 400 anos. O que aconteceu nesses 400 anos? Só nesse período de 400 anos, 3 reinos diferentes passaram em Israel. O reino Medo-Persa deu lugar ao reino de Alexandre o Grande. Aí, durante o reino de Alexandre o Grande, houve então um levante em Israel dos irmãos Macabeus. Quem já ouviu falar nos irmãos Macabeus? Esses irmãos Macabeus reinaram. Israel teve reino só, porque antigamente, desde que Israel foi
foi levado cativo para a Babilônia, Israel nunca mais passou a ser um país livre. Ficou um tempão sendo dominado, de reino para reino, reino Medo-Persa. Depois Alexandre o Grande, então, vem e domina todo o país, toda a grande potência que dominava, o mundo dominava Israel. Porque Israel estava no centro do mundo. Entendeu? Então, reino Medo-Persa, depois o reino greco-macedônio, liderado por Alexandre o Grande. Depois esse reino foi dividido em 4, os irmãos Ptolomeus, não é isso? Sim. Só que dentro desse reino que foi dividido em 4, se levantaram os irmãos Macabeus. E esses irmãos Macabeus se levantaram e conseguiram deixar com que Israel ficasse livre por esse tempo, de cerca de 167 anos, até a vinda do Império Romano. Entendeu? A partir daí, quando o Império Romano chegou, a conquista dos irmãos Macabeus também foi enfraquecida, foi dilacerada, tá? E aí o Império Romano chegou e tomou tudo. A partir de então, Israel passou a ser dominado até a proclamação do Estado de Israel em 48. Em 48, olha só. Então tudo isso aconteceu, 3 reinos em 400 anos. A outra coisa muito importante que aconteceu foi que, como se calaram os profetas, começou a aparecer o legalismo. Começou a surgir um livro que os judeus respeitam muito, que é o Talmud. O que é o Talmud? Talmud é uma coleção de pensamentos e discussões sobre a lei e a legislação judaica. Só que em cima desses pensamentos, eles formaram outras leis. Cerca de 613 leis que eles teriam que fazer além da Escritura. Você vai ver Jesus sentando couro, batendo de frente, porque eles preferiam a tradição do que o mandamento. Essa tradição aí é a tradição dos anciões que vem do Talmud e a Mishnah. Esse conjunto de leis, de pensamentos que saiu da Bíblia Sagrada e eles passaram a andar conforme essas legislações humanas. Isso surgiu. Por isso que quando Jesus chegou, o bicho estava pegando. A doutrina estava, estava tudo torto. Foi nessa época também que surgiram a seita dos fariseus, a seita dos saduceus e os essênios. É claro que eu estou dando, gente, se eu for explicar com profundidade cada uma dessas coisas aí, a gente não vai terminar nunca. Quem está entendendo? Então você está tendo uma ideia do que aconteceu, tá? Isso aí, essa explicação vai ficar para outro tempo. Vocês vão ter uma ideia dos acontecimentos, surgimentos que aconteceram no período interbíblico, período entre a Bíblia. Muito bem, foi também nesse período que surgiu a Septuaginta. Eita, pastor! Fala direito, meu filho. Qual é o nome do negócio, hein? O que é a Septuaginta? Pergunta se o irmão sabe o que é a Septuaginta. Sem ser o pessoal, sem ser pastor. Quem sabe o que é Septuaginta? Levanta a mão. Tem uma pessoa lá atrás. Um rapaz lá de Copacabana. Sabe também? Oh, meus parabéns, filho. Então todo mundo vai saber hoje. Fala comigo. Septuaginta. Septuaginta significa 70. Hoje eu podia bem colocar o símbolo, né? Mas realmente o símbolo da Septuaginta é 70 em algarismo romano. Como é que é 70 em algarismo romano, gente? L,
X, X. Toda vez que vocês, sei que vocês leem muito, toda vez que vocês tiverem um livro que vê algarismo romano LXX junto, você saiba que está falando da Septuaginta. O que foi a Septuaginta? Um certo rapaz chamado Aristeia escreveu uma carta para o seu irmão Demétrio, dizendo o seguinte, que o imperador Ptolomeu Filadelfo, já ouvi falar dele hoje, né? Estava faltando o livro dos Hebreus na estante dele, na pequena biblioteca de Alexandria. Então, ele queria a Bíblia traduzida para o grego. Faltava esse livro. A Bíblia era escrita em hebraico, lembra disso? Antigo Testamento em? O que é que ele fez então? Escreveu para o sacerdote Eleazar. O sacerdote Eleazar então executa, seleciona 6 escribas de cada tribo. São 12 tribos. 6 vezes 12 dá quanto? 72. Vocês são muito bons, rapidão. 6 vezes dá quanto? Então 72 homens foram mandados para a ilha de Faros, no Egito, ficaram 72 dias e escreveram o Antigo Testamento, do hebraico para o grego. Por isso, Septuaginta. Pergunta se a pessoa entendeu direitinho. Essa Septuaginta, eu já falei os padrões de escrita, não falei? Eles seguiram esses padrões. Dizem a maioria dos autores que eles utilizaram os autógrafos, ou seja, os originais. A maioria dos autores dizem isso. Eles utilizaram ainda esses originais. Eles escreveram por volta do ano 300, entre 300, não se pode precisar, ou 200 antes de Cristo. Foi fundamental, por quê? O mundo foi helenizado. Já falei o que era helenizado, né? Recebeu a cultura grega e a língua também. Ora, o mundo passou a conhecer o livro de Deus por causa dos escritos da Septuaginta. Foi a primeira tradução total que houve da Bíblia, do hebraico para o grego. Acabou. Quando Jesus esteve aqui, ele lia a Septuaginta também. Fala com a pessoa isso. Na pregação de Estevão, os fatos que ele narrou foi devido à linguagem da Septuaginta. Era normal pregar a Septuaginta, porque era a língua universal. Então era normal. Essa questão das línguas aí foi o seguinte, Deus preparou. Por isso que a Bíblia fala que na plenitude do tempo veio Jesus. O hebraico era a língua do templo, era a língua dos judeus. O aramaico era a língua que todos falavam, inclusive Jesus. Vocês observaram que naquele filme do Mel Gibson, ele falava aramaico. Quem observou isso? Era aramaico, não era outra língua não. Jesus falava aramaico. Todos eles ali fizeram um filme em aramaico. Que coisa, né? E na hora que Jesus morreu e falou, Eli, Eli, lama sabachthani, eles não entenderam. Por que eles não entenderam? Porque estava na hora do sacrifício. E na hora do sacrifício tinha que falar em hebraico. É isso. Vamos aplaudir o Senhor, que o Senhor... Tudo certinho.
O mundo entrou em contato com a Escritura por causa da Septuaginta. Foi tremendamente importante o surgimento dessa tradução. Pergunta que essa pessoa entendeu. Pergunta aí. Ficou bem entendido ou ficou meio nebuloso? Ficou bem entendido, pastor Celso? Amém. Vamos lá. Ficou bem entendido, igreja? Septuaginta significa o quê? Entenderam então, entenderam. Outra coisa. Agora eu vou entrar no outro assunto sério demais. Presta muita atenção para quem evangeliza, para você entender o que eu vou dizer. Não é isso aí não, tá? Não é isso aí não. Isso, é isso aí. Você entendeu o que eu vou dizer agora? Nessa época do silêncio, olha que coisa esquisita. Na tentativa de consolar o povo judeu, algumas pessoas começaram a escrever sem inspiração da sua cabeça para consolar o povo e preparar o povo nacionalmente para a vinda do Messias. Aí surgiram os apócrifos. Pastor, não faz isso não, pastor, que a minha língua vai doer. Vou chegar em casa com a língua doendo. Língua doendo. Apócrifos, fala comigo. Apócrifos. Fala de novo, fala. Apócrifos. Repete. Repete. O que significa apócrifo? Está ali já? Não está. Que bom que eu vou falar para você. O que significa apócrifo? Oculto. Escondido. Aquilo que não é inspirado. Os pais da igreja recorreram a essa palavra apócrifo justamente para proteger os escritos sagrados. Meus irmãos, só nessa época aí do período interbíblico, mais de 300 escritos apócrifos surgiram. E esses apócrifos, eles queriam para si a autoria e queriam ser reconhecidos como divino. E deu trabalho para os pais da igreja. Por quê? Já haviam muitos livros. E havia a escritura e um monte de livro. Por exemplo, tem 3º e 4º Esdras, livro apócrifo. Tem muito livro apócrifo e eles queriam tudo para eles. Esses que vocês estão vendo aí, ó, Tobias, Judite, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, Baruque, 1º e 2º Macabeus, 7 livros apócrifos, todos eles são contidos na Igreja Católica, na Bíblia da Igreja Católica. Quem já leu uma Bíblia da Igreja Católica? Então, o Antigo Testamento deles tem 46 livros, só que 7 não são inspirados. Vamos ver então um pouco dessa história aqui? Quem quer ver? Quem não está dormindo ainda? Quem quer ver? O que aconteceu? No ano de 1546, foi estabelecido o Concílio de Trento. Qual o nome do lugar? Trento. O que era um concílio? Era uma reunião da liderança da igreja para discutir sobre dogmas, doutrinas e darem, pasmem, a palavra final. Como se fosse Deus. O que eles foram discutir no Concílio de Trento? Uma das discussões era a veracidade
dos livros apócrifos. Agora é o seguinte, faz as contas na cabecinha agora. O povo judeu já tinha escolhido os seus livros através de Esdras. Isso 445 a.C. Jesus veio e reconheceu todos esses livros. E Yohanan ben Zakkai fecha o cânon em 90 depois de Cristo. Aí, a Igreja Católica, 1456 depois de Cristo, ou seja, 1800 anos depois que o cânon do Antigo Testamento é fechado, coloca mais 7 livros. E eu li o Concílio de Trento, e lá está escrito: aquela pessoa que não vê esses 7 livros como